Olá, sou o Antero Jerónimo e estou aqui para dar continuidade ao programa, à rúbrica, como queiramos chamar, Vamos Parar o Tempo. E hoje vamos parar o tempo com Isabel Branca, a louca poetisa Isabel Branca. Isabel Branca, que é também a mentora, a criadora deste programa, a quem eu saúdo desde já por esta iniciativa altruísta, o altruísmo de querer dar a conhecer mais um pouco de outros autores. Mais uma iniciativa sua em tantas que tem criado e precisamos efetivamente de pessoas que fazem a diferença pela positiva. E a primeira questão que eu coloco à Isabel Branca e que eu peço que tente ser o mais possível sucinta nas respostas é: quem é a Isabel Branca? Quem é a Isabel Branca enquanto pessoa, enquanto escritora, criadora, romancista, portanto, criadora de conteúdos literários? Quem é a Isabel Branca? Olá, Antero. Antes de mais, quero agradecer porque de facto fui surpreendida por me colocares o convite neste programa de ser eu entrevistada. Não estava a contar, isso não me tinha passado pela cabeça. Porque esta ideia que tem sido levada a cabo contigo, esta ideia surgiu-me para fazer realmente notar autores e dar a conhecer um pouco mais dos autores. Porque acho que merecem, e nós merecemos, quem gosta de ler, merecemos de facto conhecer mais um bocado sobre estes autores. Quem é Isabel Branca? Isabel Branca é uma pessoa que é simples, considero muito autêntica, amiga de seu amigo, dou muito valor à amizade, é uma forma de amor que eu subscrevo, sublinho, sem dúvida. Sou apaixonada, sou romântica, sou sonhadora, arregaço as mangas, não tenho ovos debaixo dos braços, sou pela igualdade, sou pelos valores, dou valor ao material também, sou mãe, sou mulher, sou pessoa. Resumindo, esta sou eu. Autora. Eu desde miúda que escrevo, é assim, como autora, como criadora, eu gosto de espelhar sempre um bocado de mim, não é? E gosto de criar para o mundo, porque eu gosto de criar para o mundo, eu adoro literatura, eu gosto de escrever, eu amo escrever, e eu costumo dizer que se tocar numa pessoa que seja, para mim, já valeu a pena. Já valeu a pena. Eu tenho que dar sentido, há que dar sentido à vida, e cada um tem que procurar o seu sentido. E para mim, encontrei uma das formas que eu encontrei de dar sentido à vida, além de todo o meu dia a dia, não é? Para viver e sobreviver também, não é? É fazer algo que eu tenha paixão. E uma das que eu tenho paixão é a escrita. A escrita é criar, é poesia, romancista, adoro criar romances, histórias. Eu gosto de escrever poesia, gosto de escrever reflexões e gosto muito de ler. Obrigada. Próxima pergunta. Isabel Branca, foste tal como eu esperava, foste simples, objetiva e assertiva, e para destacar só aqui alguns traços teus, ressalvo a autenticidade, a genuinidade, pessoa que dá muito valor à amizade e que de alguma forma aquilo que espelhas sobre ti depois é o que utilizas como trampolim para criar para o mundo e passar a tua mensagem. Gostei muito. A próxima pergunta, e tu já disseste aí que começaste a escrever desde miúda, mas fala-nos mais um pouco sobre isso, sobre o processo de escrita, como e quando. E depois, aproveitando também essa sequência, dizeres de forma resumida quais as obras que tens publicadas e se existem projetos para o futuro. É isso. Olá, Antero. É assim, vou tentar ser sucinta. É assim, eu comecei a escrever desde que aprendi a escrever, na primária, nas composições.
Já na altura era uma coisa que eu me destacava de alguma forma na escola e os professores sublinhavam isso, e aí eu já aproveitava para imaginar e para criar. Em jovem criava muito só a nível mental, isto é, eu fazia muitos filmes a nível mental e não punha no papel, percebes? E lia muito. Depois comecei a escrever umas poesias soltas, ainda novita, na minha adolescência, mas eu era muito envergonhada e comecei a escrever para um jornal local, mas não assinava com o meu nome porque tinha vergonha, porque depois os colegas iam ler e olha, a Isabel escreveu isto, percebes? E eu era uma miúda, e então assinava com um nome que não o meu. Entretanto, durante a vida toda, sempre gostei de ler, sempre fui uma pioneira a ler, sempre fui muito autodidata, não é? Eu estava no décimo primeiro, eu lia livros de faculdade à cabeceira, percebes? De assuntos que me interessassem só. Psicologia, por exemplo. E entretanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que essa escrita foi sempre me acompanhando. Entretanto, eu fui mãe, que era o meu maior sonho, realizei, fui abençoada, realizei o meu maior sonho, que era ser mãe, e durante esse tempo todo eu escrevia histórias para ler aos meus filhos à noite, em vez de estar, tinha sempre histórias novas, percebes? Eu escrevia uma história no instante para crianças e lia-lhes a historinha à noite na cama, fora os livros que eu realmente também lhes lia. Eu outras vezes inventava na hora uma história e lia-lhes. Até que chegou uma determinada altura, que foi em 2019, em que os meus filhos cresceram, eu tive mais tempo para mim. Eu estava numa fase mais muito pressionada a nível laboral e a minha vida estava muito mecanizada e eu sentia que eu precisava de algo que fizesse sentido à minha vida e tinha mais tempo, porque os meus filhos já estavam mais velhos. E então lembrei-me de escrever um livro, porque não? E foi assim que nasceu o meu primeiro romance, que foi lançado em 2020. Diz-te Ânsia para Amar. Distância, ânsia, dois títulos em um, Diz-te Ânsia para Amar. Foi lançado em 2020 e foi o meu primeiro romance. Resolvi editá-lo depois de eu concluir, porque inicialmente só escrevi mesmo pela paixão de escrever, não me passou pela cabeça sequer editá-lo. Só no final é que me questionei, por que não? E esse foi o meu grande escape, em que encontrei um sentido que eu precisava para sair à minha rotina mecanizada do dia a dia. Quando acabei de escrever esse romance, pensei, editar, por que não? Tentei, olha, e veio cá para fora para o mundo. Entretanto senti um vazio grande. E agora o que é que eu faço? Porque já acabei de escrever o livro, agora o que é que eu faço? E ia no metro, depois de um dia de trabalho, e veio-me à cabeça, já sei, vou começar a escrever outro. E comecei a escrever o segundo livro, que é Segundo Passo, que é outro romance. A seguir a esse segundo romance, nasceu o terceiro. Afinal, os milagres existem, portanto, foi em 2020, 2022, e no início deste ano, em janeiro, nasceu para o mundo Afinal, os milagres existem, que ainda não teve o seu evento de lançamento, digamos. Mas, de facto, já nasceu para o mundo. E são romances. Além disso, já participei em várias antologias, porque em poesia, fazendo poesia, e escrevo bastante diariamente nas redes sociais, pensamentos, reflexões, e é um grande projeto de vida que eu tenho, que é a partilha e a viagem para dentro, conhecer melhor e poder oferecer algo ao mundo, percebes? Também de forma gratuita. E tudo que for criação e que possa motivar e destacar outros, a mim dá-me um prazer enorme, percebes? Porque tem a ver com a forma com a forma com que me situo na vida, não é? Eu gosto de criar pelo prazer de criar, eu visto a camisola. Tudo que vier além disso será bem-vindo, como é óbvio, não é? Como é óbvio, mas muito bem-vindo. Mas de facto, o que me move mesmo é paixão. É paixão pelo que faço e eu poder tocar alguém. Eu poder tocar alguém pela positiva, fazendo diferença pela positiva na vida, com uma ferramenta que para mim é uma paixão. Resumindo, é isto. Próxima pergunta. Obrigada, Antero. Isabel, foi maravilhoso ouvir, perceber este teu percurso de vida assim de forma abreviada. Conseguiste transportar-nos com especial foco para o papel de mãe, que é muito importante e que relevas bastante, e para a forma como conseguiste dar sentido à tua vida nessa viagem que fazes para dentro. Muito bom mesmo. A próxima pergunta é a seguinte:
Tu usas muito uma metáfora que é, dizes que consegues parar o tempo. Dizes que tens um segredo e que consegues parar o tempo. E simbolizas isso normalmente com, tens um relógio que está parado, portanto, que não dá horas. Queres explicar-nos, assim de forma muito resumida, porque é que dás tanta importância a essa metáfora, parar o tempo? O que é parar o tempo para ti? Antero, parar o tempo para mim, o que é parar o tempo para mim? O tempo não para, certo? O tempo é corrido. Nós vivemos sob stress, sempre a correr, sempre para conseguir algo, para atingir metas, seja elas quais forem, pequenas, medianas, grandes. E o que é que acontece? Acontece quando damos conta, o tempo já passou. E para mim é importante, eu descobri isso, não é? Eu descobri isso, que é importante parar o tempo, percebes? O tempo não para, mas nós conseguimos pará-lo. E paramos o tempo quando estamos a viver o presente, a viver o momento, certo? E aí nós paramos o tempo. E então, eu faço isso muitas vezes ao longo da minha vida, em determinadas circunstâncias, como todos nós, mas eu agora, já há muito tempo, eu faço questão, de forma consciente, de parar o tempo para algo, entendeste? Para algo. E um bocado é essa imagem que eu faço, é parar o tempo. É essa imagem que eu passo do relógio, é parar o tempo, aquele relógio está mesmo parado, porque eu quis que ele estivesse parado. Porque para mim tem esse simbolismo, parar o tempo com alguma coisa. Obrigada. Parar o tempo para viver o presente. Que bela mensagem que nos transmites aqui nessa definição de parar o tempo. Efetivamente, nós andamos sempre a correr para atingir metas e parece que o tempo nunca nos chega. É um facto, nós não conseguimos parar o tempo, parar o relógio na sua marcha inexorável, mas simbolizaste muito bem, se nós conseguirmos efetivamente viver aquele momento de forma plena, esse é um dos segredos da vida, diria eu, para conseguirmos viver na sua plenitude. Muito bom mesmo. Obrigado. A próxima pergunta, eu diria que é uma pergunta da praxe, que era obrigatório constar nesta entrevista. Tu és uma das loucas poetisas, uma das 4 loucas poetisas, que eu diria que tem sido um caso sério de popularidade nas redes sociais, não que, e tu dizes, focas isso com frequência, que não andas à procura de holofotes, mas o que é facto é que vocês, pelas múltiplas iniciativas que têm levado a cabo, têm conseguido chegar às pessoas e tocar as outras pessoas de forma muito positiva. Loucas poetisas, o que significa para ti? Olha, Antero, eu vou tentar ser mesmo sucinta, é um bocado difícil. Olha, loucas poetisas, o que é que significa para mim? Antes de mais, falar em loucas poetisas, eu tenho que falar no Luís Gabriel Portugal, da Rádio Setúbal Sado, no programa Paragem Noturna. Porque assim, as loucas poetisas surgiram de improviso ali no programa, porque o Luís descobriu-nos, convidou-nos para se poderia partilhar algo da nossa autoria. E nós fomos ouvir a paragem, fomos ouvir o programa e lá no Messenger, ouvir o programa, há um Messenger da paragem noturna e nós começamos lá a falar umas com as outras que não nos conhecíamos de lado algum. Naturalmente na conversa, quando demos conta, troca a palavra para ali, troca a palavra para lá, nós estávamos a fazer poesia e nem nos estávamos a perceber. Até que por fim, de improviso, foi lançado o mote: vamos escrever poesia juntas. Eu penso que até foi a Paula Miguel. E começamos a escrever poesia juntas. E começou assim, nasceu aí a poesia de improviso, que agora se tem alastrado pelas redes sociais. Os poetas andam a escrever, dão as mãos para fazer poesia juntos, como exemplo para um mundo melhor. Loucas poetisas para mim, o que é que significa? Improviso. Significa a inevitabilidade, aquilo que na vida nós não controlamos e simplesmente acontece, porque as loucas poetisas aconteceram, não foram programadas e tudo tem surgido naturalmente desde o início. Significa gratidão, porque somos gratas
aonde nascemos, ao sítio onde nascemos, neste caso a Rádio Setúbal Sado, Paragem Noturna, a Luís Gabriel Portugal, significa união, significa que a luz de um não ofusca a luz de outro, muito pelo contrário, cada um tem a sua própria luz e a luz de um pode fomentar a luz do outro, significa empatia, significa compatibilidade, significa missão, porque as Loucas Poetisas têm diariamente, fazemos um post diário com uma mensagem para o mundo, em que é das loucas, mas é rotativo. Lança um dia escreve uma, outro dia escreve outro, outro dia escreve outro, outro dia escreve outra, mas é assim, é rotativo, e nós já nem consultamos, nós já sabemos, estamos de tal forma em sintonia que sabemos que o que uma escreveu por todas vai nos surpreender também a nós, e sabemos que concordamos, não colocamos isso em causa. Portanto, Loucas Poetisas para mim significa o futuro no seu melhor, que é a confraternização, a cooperação, a não competição, o dar o nosso melhor, seja ele qual for, todos os dias, que às vezes o nosso melhor é muito pouquinho, mas é o nosso melhor, porque há momentos difíceis, há fases difíceis, e às vezes quando damos, às vezes estamos a dar pouco, e é quando nós estamos a dar o nosso melhor. E se calhar todos. E Loucas Poetisas significa muito isso. E boa disposição, bom humor, fazer rir o outro, estender uma mão, significa mensagem positiva para o mundo. Ficaria por aqui. Próxima pergunta. Isabel, disseste tudo sobre as Loucas Poetisas. Eu não preciso acrescentar mais nada. Foste extremamente objetiva. Só ressalvava aqui alguns tópicos que focaste que considero muito importantes. Dizer que vocês são, que a luz de um não ofusca e que sim pode potenciar o outro. Que são empatia, têm um espírito de missão e, como nas tuas palavras, são o futuro no seu melhor. Que devemos dar o melhor de cada um para transmitirmos uma mensagem positiva para o mundo. Eu revejo muito nestas tuas palavras. Obrigado. E finalmente, para terminar a nossa entrevista, a questão que te coloco é: que mensagem é que queres transmitir para o mundo? Antero, obrigada. Obrigada pela tua luz. Obrigada pela tua luz e por tomares esta iniciativa de virares o feitiço contra o feiticeiro, digamos, e lançares-me este desafio para ser entrevistada. Estou a gostar muito desta nossa iniciativa em conjunto, minha e tua, e é assim, obrigada pela tua luz. Mensagem para o mundo. A mensagem para o mundo, o que eu posso dizer? Amem mais, sejam gratos. Procurem ser gratos pelo pouco o pouco que tenham na vossa vida, desde as coisas mais pequenas que parecem não ser importantes, porque de facto o segredo da felicidade está na gratidão, nós sentirmos gratos pelo que temos de bom na nossa vida. Procurem ser vocês mesmos, porque isso parece fácil, mas não é. Isso é uma grande viagem, um grande caminho. E isso preenche os vazios internos. Quanto mais nos aproximamos de nós mesmos, daquilo que nós somos em essência, os vazios internos diluem-se, e isso também é o caminho para o amor próprio, e havendo amor próprio há muito amor para dar ao outro. Mensagem para o mundo. Vou deixar esta, para a próxima poderei deixar outra. Um abraço, um bem-aja e obrigada, Isabel Branca. Virar o feitiço contra o feiticeiro, muito bom. Eu queria só destacar da tua mensagem para o mundo, que foi uma mensagem muito positiva, muito motivadora. Eu destacava aí um ponto que focaste também, que considero essencial, que é dizeres que quanto mais nós nos conseguirmos aproximar da nossa essência, mais conseguiremos preencher os nossos vazios. E como isto diz tanto. Eu é que agradeço
teres aceito o convite para parar o tempo comigo. Eu gostei muito desta entrevista e quem escutar certamente que também vai gostar muito de ouvir as tuas palavras. Obrigado pela oportunidade e seguimos neste percurso em que os poetas dão as mãos por um mundo melhor. Bem-ajas.